Kondo é um perdedor feio que prefere trabalhar horas extras a ficar com a esposa, então ela o larga como se fosse lixo de ontem. Isso o fez viver uma vida solitária e deprimida, até que ele consegue conquistar uma garota ousada que quer trabalhar pra ele em troca de atenção. Em um dia normal, Akira acorda de uma soneca, percebendo que o dia escolar acabou enquanto um cara bobo a encontra e tenta conseguir seu contato, mas ela some como o Batman, indo para seu trabalho de meio período. Enquanto trabalha, ela vê o gerente se desculpando com um cliente e não consegue resistir a se apaixonar perdidamente por ele. Mais tarde, a colega de caixa manda a Akira fazer um intervalo, mas ela se surpreende ao encontrar uma criança na sala de descanso, e quando pergunta à colega sobre ele, ela diz que é o filho do gerente, o que faz a alma de Akira sair do corpo. Depois disso, ela fica com a criança no escritório, se sentindo sem graça por o gerente ser casado, e depois que a criança terminar a lição de casa, ele imediatamente tira uma flauta doce, mas Akira o impede, e quando o gerente não ouve nenhum barulho por um tempo, ele decide ir ver o que está acontecendo, só para encontrar ninguém no escritório. Enquanto isso, Akira ensina a criança a tocar flauta corretamente, enquanto fica encantada por ele ser parecido com o gerente, e então o gerente os encontra lá. Ele então agradece a ela por cuidar da criança, e ela diz que não foi nenhum incômodo com um sorriso no rosto, parecendo estar novamente apaixonada. Quando Akira se junta à colega, ela revela que a esposa do gerente se divorciou dele há algum tempo, o que faz o cérebro de Akira desligar. Quando o gerente a procura, ela o encara intensamente, enquanto fica vermelha como um tomate, e ele pensa que ela quer socá-lo. No dia seguinte na escola, enquanto as amigas de Akira almoçam com ela, elas veem o gato da escola e ficam muito animadas, mas Akira não se assusta com a aparência dele, então elas perguntam que tipo de cara ela gosta. Enquanto Yoshizawa os escuta escondido, e enquanto ela descreve o gerente, Yoshizawa tenta imitar sua descrição. Como suas amigas zombam dela por gostar de alguém que está quase na idade de ser um sugar daddy, Akira fica irritada e vai embora. Depois da escola, Akira vai para o café, e enquanto trabalha, ela pede a sua colega para descrever o tipo de cara que ela gosta, e enquanto faz isso, Akira pergunta se ela está interessada no gerente, mas ela diz que ele tira a pum de gambá. Enquanto ela diz isso, o gerente se junta a elas e tenta disfarçar sem jeito. Enquanto Akira faz um intervalo, ela vê a camisa do gerente no escritório e cede aos seus impulsos, cheirando a camisa como se fosse cocaína colombiana, enquanto se lembra do dia em que conheceu o gerente enquanto esperava a chuva parar. Ela se lembra de como ele a tratou bem e como ela se apaixonou por ele. Então, o gerente a flagra e ela imediatamente volta para seu lugar, agindo como se nada tivesse acontecido, deixando-o confuso. Mais tarde, enquanto os outros funcionários vão para casa, Akira fica com o gerente para que ele possa organizar seus dias de trabalho do mês. E ele percebe que ela o encara, mas ela tenta negar. Depois disso, ela pergunta se ele usa alguma plataforma de mídia social para que ela possa conseguir seu nome de usuário, mas o velhote nem sabe o que é um nome de usuário, então ela desiste e então Akira se levanta e vai para casa. Então ele vê Yoshizawa encontrando-se com ela, quem ele presume ser o namorado dela, e isso lembra de uma versão mais jovem de si mesmo. Enquanto Yoshizawa luta para conseguir o contato de Akira, ela o ignora e vai para casa. No dia seguinte, Akira chega ao trabalho como de costume, e o gerente reúne todos para anunciar que um novo funcionário se juntaria a eles. Então ele apresenta Yoshizawa e sua colega imediatamente se apaixona por ele. Depois disso, Yoshizawa continua tentando entrar em contato com Akira, mas o cozinheiro sempre o leva de volta ao trabalho, enquanto Akira o ignora e sua colega acha que ele está sendo fofo, afirmando que ele deve ser popular na escola, mas Akira não vê o que há de tão agradável nele. Então, o gerente os escuta conversando e percebe que Yoshizawa era o menino que ele viu com ela no dia anterior, fazendo-o agir de forma estranha enquanto pensa sobre seu suposto amor jovem. Isso deixa a colega de Akira desconfortável, mas ela acha isso encantador. Como é um dia lento no trabalho, a colega de Akira sugere que elas mencionem coisas que fazem seus corações baterem mais forte para passar o tempo, e enquanto fazem isso, todos sentem a forte energia feminina vindo delas. Então, Akira vê o gerente e fica muito tímida para falar, correndo para continuar trabalhando enquanto sua amiga tenta chamá-la de volta. Enquanto ela limpa, ela percebe que um cliente esqueceu seu telefone, então ela rapidamente informa Kondo, e ele corre para ver se consegue alcançar o cliente, mas vê que ele está muito longe. Então Akira percebe que pode alcançá-lo, pois ele vai parar em um semáforo. Então ela pega o telefone de Kondo e se transforma em Usain Bolt. Enquanto isso, Yoshizawa conta aos outros funcionários sobre Akira, alegando que são colegas de classe, mas a única coisa que ele sabe sobre ela é que ela corre muito rápido e era membro do clube de atletismo até se machucar, então a cabeça oca quebra um monte de pratos. Por outro lado, Kondo está impressionado com a velocidade de Akira, e enquanto a elogia, ela de repente cai no chão, o que o deixa em pânico. Enquanto ele corre para pegar um pedaço de comida, Akira se surpreende ao descobrir que não está comendo. Enquanto Kondo tenta pegar as chaves do carro, ele vê a bagunça que Yoshizawa fez, mas ele não se incomoda com isso, pois está com pressa de levar Tachibana para a clínica. Então ele dirige seu carro em direção a ela e reza para que o FBI não o prenda enquanto ele a levanta pela cintura para colocá-la no carro, o que faz Akira ir para a nuvem 9. Enquanto ele entra em pânico, ela diz a ele para deixá-la em sua clínica habitual, não muito longe do café. Quando chegam lá, o médico diz a Kondo para se acalmar e depois pede a Akira para tirar as meias para que ele possa examinar sua lesão. Então, Kondo fica muito focado em seus pés, e isso a deixa sem graça, então ela diz a ele para voltar ao café. Antes de ir embora, ele tenta uma segunda chance de voltar ao café, e então tenta descobrir como pegar suas coisas do café para ela, e sugere que entregue a Yoshizawa, pois presume que ele é o namorado dela. No entanto, ela imediatamente corrige sua ideia errada. Depois disso, ela diz que vai pegar suas coisas no caminho para casa, e quando ele sai, o médico começa a trabalhar. Ele então a informa que é uma leve inflamação, e pergunta se ela tem vergonha de mostrar suas cicatrizes às pessoas, mas ela diz que não está realmente escondendo isso das pessoas, o que o confunde. Mais tarde, ela pega suas coisas no café, e sua colega a acompanha. Mais tarde naquela noite, ela pensa em como Kondo a carregou, e as borboletas em seu estômago ficam loucas.
dias. Então, ela recebe uma ligação de um número estranho e logo percebe que é Kondo, o que a deixa animada. Enquanto eles conversam, ele explica que está ligando para saber como ela está e diz que ela não deve hesitar em ligar para ele se precisar de alguma coisa, o que a deixa feliz, já que agora ela tem o contato dele. No dia seguinte, Akira fica muito entediada em casa, então ela decide dar um passeio até a loja de conveniência, e no caminho, ela encontra Kondo, que diz que queria visitá-la para se desculpar com seus pais porque ela se machucou sob seus cuidados, mas ela diz que sua mãe está trabalhando, então os dois vão para um café próximo, e Kondo pede alguns lanches para ela. Enquanto eles conversam, ele se desculpa por não ter verificado com ela antes de visitá-la e sugere que remarque para outra hora, mas ela diz a ele para não fazer isso, fazendo-o pensar que ela não quer que ele vá até lá. Então ele pergunta se sua perna está melhorando e olha para ela só para ver suas unhas vermelhas, o que ele supõe ser por causa do ferimento, fazendo-o entrar em pânico. Vendo isso, ela rapidamente explica que pintou as unhas e em seguida o educa sobre a diferença entre manicure e pedicure. Vendo o quão desinformado ele é, ela começa a rir dele e para quando o nota olhando para ela, então ele explica que ela parece mais relaxada do que o normal e vai buscar um café. Ao retornar, ele explica que acabou de ter um caso de déjà vu enquanto o garçom serve. E ao retornar, ele explica que acabou de ter um caso de déjà vu enquanto o garçom serve. E enquanto ele fala sobre o quão desenvolvida é a área dela, alegando que ela não deveria ter ido muito longe. De casa para encontrar um emprego de meio período, ela aleatoriamente diz que gosta de Kondo. Após um momento de silêncio constrangedor, ele apenas sorri e diz que está feliz que ela goste dele, já que ele pensou que ela o odiava. Então chama o garçom para pedir mais comida para ela. Na manhã seguinte, Akira pensa no que aconteceu, perguntando por que ele respondeu dessa maneira e presume que ela não deixou seus sentimentos claros o suficiente, então se prepara para a escola. Mais tarde na escola, enquanto suas amigas estão saindo com ela ainda está perdida em pensamentos, se sentindo incomodada com o que aconteceu e de repente pergunta a ela se pode ter a opinião dela sobre algo, o que a surpreende, já que ela raramente fala com ela sobre coisas que a incomodam. No entanto, ela muda de ideia de repente e decide guardar para si mesma, o que as decepciona. Depois da escola, ela encontra uma amiga que está na equipe de atletismo e enquanto conversam, sua amiga revela que sente falta dela na equipe. Naquele momento, ela convida Akira para assistir ao treino dela, para que ela possa dar algumas dicas de como ser mais rápida, e as duas seguem para as pistas. Quando chegam lá, Haruno fica chocada ao ver Akira. Depois disso, Akira senta-se à beira do campo e observa a garota enquanto ela começa a treinar. E isso a lembra de quando ainda estava no clube, pensando em como se divertia. De repente, ela se levanta para ir embora, mas antes disso, Haruno a convida para sair com elas depois do treino, e mesmo quando ela se recusa, sua colega insiste que ela se junte a elas. Isso irrita Akira, fazendo-a recusar rudemente sua sugestão, pela qual ela pede desculpas, e vai embora enquanto começa a chover. Ao se dirigir ao café, ela lembra do treino que fez no clube de atletismo e de como suas colegas a elogiaram por ser muito rápida. Ela pensa em quando começou a ter problemas com o tornozelo, mas ignorou e continuou se esforçando mesmo quando seu treinador aconselhou-a a não exagerar. Eventualmente, ela ficou machucada durante o treino e não conseguiu andar por um tempo, o que a deixou deprimida, pois teve que abandonar a equipe de atletismo, e então ela finalmente conheceu Kondo. Enquanto isso, no café, enquanto Kondo faz uma pausa no trabalho, ele vê Akira andando sob a chuva e corre para encontrá-la, dizendo a ela para entrar. No entanto, ela de repente confessa a ele e vai embora, deixando-o confuso. Enquanto está a caminho de casa, ele pensa no que ela disse e tenta não dar nenhum significado a isso. Alguns dias depois, enquanto limpava o café, Kondo percebe que Akira estava voltando ao trabalho naquele dia e se pergunta como ele deveria agir com ela. De repente, ela passa por ele, e ele casualmente a cumprimenta, antes que registre em seu cérebro que ela acabou de passar por ele. Vendo o quão normal ela está agindo, ele se pergunta se sua conexão com Akira ainda existe, e se sim, ele a convida para se juntar a ele. Sua confissão foi apenas um sonho, e eventualmente conclui que ela estava pregada uma peça nele, já que ela não poderia gostar de um saco de ossos como ele. Mais tarde, enquanto Akira almoça com ele, no escritório, ela se aproxima dele com uma expressão assustadora no rosto para dizer que sua mãe enviou seus agradecimentos pelo presente de desculpas que ele enviou, o que o assusta e então, ela de repente pergunta se ele tem sentimentos por ela, mas antes que ele possa responder, eles são interrompidos por sua colega que a convida para o karaokê. Depois que Akira recusa seu pedido, alegando que está resfriada, sua amiga vai embora sem ela e quando percebe que Akira estava falando sério sobre sua confissão. Então ele se oferece para levá-la até a estação de trem, no caminho para casa. Depois que eles fecham o café, os dois seguem para a estação. E no caminho ele diz a ela que não pode responder o que ela perguntou a ele antes. No entanto, ela insiste que ele responda a ela. E mesmo quando ele tenta explicar por que as coisas não podem funcionar entre eles, ela ignora todos os seus motivos, reafirmando seus sentimentos por ele, o que quase o faz Izekailos. Vendo o quão triste ela parece, ele sugere que eles deem um passeio para tomar um ar fresco e eles encontram um lugar legal para conversar. Após um momento de silêncio constrangedor, ele pergunta por que ela gosta dele e ela diz que simplesmente tem sentimentos por ele sem nenhum motivo. Naquele momento ele começa a sentir nostalgia, lembrando-se de quando ainda era jovem, e então diz a ela para reconsiderar seus sentimentos por ele, já que ele era um homem vazio sem esperanças ou sonhos. No entanto, ela ri de sua declaração, o que o deixa nervoso e o faz erroneamente convidá-la para um encontro para provar que ela ficará assustada. Para sua surpresa, ela fica muito animada com isso, e mesmo que ele tenha dito como uma piada, ela o pressiona para confirmar o encontro. No dia seguinte na escola, enquanto as aulas de Akira estão acontecendo, ela está ocupada em uma terra imaginária, pensando em Kondo e fazendo rabiscos dele em seu caderno. Mais tarde naquele dia, Keisei entra no escritório para se preparar para seu turno e encontra Kondo se desculpando com Akira. Depois de um tempo, Keisei vai ao escritório de Akira para se preparar para seu turno, para um cliente ao telefone. Depois disso, ele diz a Keisei para aparar o cabelo e informa sobre a nova escala de turnos que ele elaborou, dizendo a ele para dar uma olhada antes de começar a trabalhar. Mais tarde, enquanto Akira está olhando para aquela escala, Kondo entra e ela parece nervosa ao vê-lo. Depois que eles se cumprimentam, ele senta para trabalhar um pouco e ela aponta que ele tem o fim de semana de folga, afirmando que ela também tem o mesmo dia de folga, então ela menciona o assunto do encontro de que eles falaram. Mesmo quando ele tenta explicar que estava brincando sobre isso, ela o pressiona a concordar em sair com ela naquele fim de semana. Antes de sair,
para se preparar para seu turno. Naquele momento, ela encontra Keisei fazendo uma ligação do lado de fora do escritório, falando sobre dar aulas particulares para um aluno do ensino médio, e ele imediatamente parece desapontado ao descobrir que é um cara que ele vai dar aulas particulares. Depois disso, ele encontra Akira conversando com sua amiga na cozinha e pergunta o que ela gostaria de almoçar. Então ela diz que gostaria de um sanduíche. Enquanto ele prepara a refeição para ela, ele começa a pensar nela como se ela fosse uma atriz de hub preta e laranja, mas logo afasta os pensamentos, entregando-lhe o prato. Quando ela aponta o prato extra que ele adicionou, ele explica que é por conta dele. Então ela agradece a ele com uma expressão impassível e vai para o escritório para comer. Depois de um tempo, ele se junta a ela lá. E imediatamente ela decide retomar seu trabalho. Mas antes que ela possa ir embora, ele avista o livro que ela estava lendo, perguntando se ele pode dar uma olhada, o que ela concorda. Depois de alguns minutos, ela lembra que tinha rabiscado sobre seus sentimentos por Kondo naquele livro e corre para impedir Kasei de ver, mas é tarde demais. Ela então pede a ele para não contar a ninguém sobre isso, e ele diz que vai guardar seu segredo se ela sair com ele. No dia seguinte, ela se encontra com ele, e ele expressa sua surpresa por ela ter vindo vê-lo, mesmo que ela tivesse aula naquele dia. Então ela explica que saiu da escola na hora para poder se encontrar com ele. Depois disso, ele diz a ela para ir com ele, e os dois dão um passeio pela cidade antes de ir ao cinema. Lá, ele diz a ela que é um filme bastante assustador que eles estão prestes a ver e tenta provocá-la, dizendo que não vai culpá-la se ela apertar as mãos dele, mas ela dá a ele uma resposta mais seca que o deserto do Saara. Enquanto assiste ao filme, ele continua olhando para ela para ver qualquer reação, mas ela está mais fria que o Polo Norte, e isso o incomoda. Depois do filme, ela diz a ele que vai para casa, e ele pergunta se ela não vai comer algo. Mas ela diz que sua mãe já fez o jantar para ela. Então ela tira um dinheiro para dar a ele pelo filme que eles assistiram. E ele a leva para tomar um chá, já que estão em um encontro. No café, ele pergunta se ela corria, e ela diz que não mais, desde que se machucou. Ele então diz que Yoshizawa mencionou que ela costumava correr muito rápido, e pergunta como ela se sente agora que não pode fazer o que ela sentia paixão, fazendo pose de idiota para obter uma resposta dela. No entanto, ela mantém a calma, dizendo a ele que ficou deprimida por um tempo, mas eventualmente voltou ao normal desde que começou a trabalhar no café. E ele então pergunta se é por causa de Kondo, o que a deixa nervosa. Sentindo-se irritada, ela lembra a ele do acordo que fizeram para manter seu segredo. E ele se sente afetado, já que não teve um bom encontro. Para se vingar dela, ele afirma que ela desenvolveu sentimentos por Kondo, porque não conseguia mais estar no time de atletismo, alegando que é assustador, já que a certidão de nascimento de Kondo data da Idade do Gelo. E isso a deixa furiosa enquanto ela sai. Depois de um tempo a seguindo, ele a agarra enquanto ela o ataca e então Kondo a chama em seu telefone. Então ela corre para um lugar privado para atendê-lo. Quando ela atende o telefone, Kondo pergunta se ela tem algum plano em particular para o encontro que eles propuseram. E ela diz que não, então ele diz que fará os preparativos para tudo antes de desligar. Imediatamente, Akira fica mais feliz do que uma criança na Disney. E Kaisei, que ouviu tudo, pergunta se ela gosta tanto de Kondo, alegando que o relacionamento deles não vai dar certo. Ele também diz que ela procura opções melhores e, então, dá um selinho em sua bochecha, o que a deixa arrepiada. Então ele vai embora dizendo que eles vão continuar de onde pararam na próxima vez que se virem. Mais tarde em casa, depois de tomar um banho demorado, Akira encontra sua mãe segurando o panfleto do filme que ela viu e diz pra ela jogar fora antes de ir pra seu quarto. Lá, ela olha pro número de Kondo enquanto pensa na ligação, e Kaisei de repente surge em sua cabeça, fazendo-a limpar a bochecha mais uma vez. No fim de semana, Akira encontra Kondo no mesmo lugar que Kaisei esperou por ela, e ele não consegue deixar de olhar pra ela, já que ela está em seu melhor momento. Depois de dizer que ela parece um 10 de 10, eles começam um encontro e vão ao cinema para assistir ao mesmo filme que Akira viu com Kaisei. Enquanto assistem, Kondo presta toda a sua atenção ao filme, e a atenção de Akira está em Kondo. Depois disso, Kondo pergunta se ela teve um bom tempo, e ela diz que é um ótimo filme mesmo que ela já tenha visto antes. Ao ouvir isso, ele fica aliviado por ela estar se divertindo e sugere que voltem pra casa. Mas ela diz que eles deveriam tomar uma bebida juntos. Eles então vão pro mesmo café que Kaisei a levou, e ela esconde o rosto do garçom enquanto faz seu pedido, já que ela está lá com outro cara. Depois de fazerem seus pedidos, Kondo começa a falar como se fosse mais velho que a vovó Turbo, e pede desculpas por ter agido assim. Ele então pergunta se ela vai a esse café frequentemente, e ela não dá uma resposta definitiva à pergunta, mas começa a colocar tanto açúcar em seu café que poderia lhe dar diabetes tipo 14. Quando ele toma um gole do café, lembra-se de um encontro em que foi quando era mais jovem, e isso o faz sorrir. Enquanto eles estão tomando suas bebidas, Kondo percebe que o café está cheio de casais jovens, e isso o deixa desconfortável, então ele sugere que eles vão embora. Depois de saírem correndo do café com Akira, os dois dão um passeio e ele recebe uma ligação do café. Enquanto ele atende a ligação, Akira decide dar uma olhada na paisagem, e quando ele desliga, ele a vê parecendo uma princesa da Disney, o que o faz pensar em sua juventude, deixando-o triste já que seus melhores encontros ficaram para trás. Enquanto ele pede desculpas por ter que voltar ao café, ele justifica a distância que está tentando criar entre eles, já que ele não quer se machucar. E enquanto ela se afasta, ele pensa que ela não teve um bom encontro, o que o deixou um pouco triste. Ela então o acompanha até a estação de trem, e enquanto o observa ir embora, ela se imagina correndo até ele para dar um beijo em sua bochecha, mas ela é muito medrosa para se aproximar dele, então ela vai para casa. Mais tarde naquela noite, ela vê que sua mãe misturou os panfletos dos dois encontros, e isso a deixa furiosa, embora sua mãe não veja porque ela está chateada já que são iguais.
Mas Akira sabe o significado daquele que ela recebeu de Kondo. Alguns dias depois, Akira encontra Tubu segurando uma caixa do lado de fora do café e quando ela o leva pra dentro, ele mostra a eles o hamster na caixa. Depois que ele explica que seu amigo o deu de presente, eles perguntam se ele gostaria de mostrar pra seu pai e eles percebem que ele não pode fazer isso porque seu pai estava de folga. No entanto, Tubu diz que sabe onde Kondo mora e decide ir sozinho, mas eles dizem que é muito arriscado pra ele ir sozinho, então Akira se oferece pra levá-lo lá. Depois de caminhar por um tempo, os dois chegam ao seu destino, e Tubu imediatamente toca a campainha. Eles logo percebem que ele não está em casa, e Tubu vai abrir a porta, e os dois entram, enquanto ela tira os sapatos e os coloca ao lado do sapato de Kondo. Ela começa a se sentir como uma waifu, e Tubu logo atira de seu genjutsu convidando-a para o quarto de Kondo. Vendo o quarto desorganizado, ela ainda se sente apaixonada, e enquanto Tubu brinca, ela dá uma olhada em sua biblioteca, apenas para encontrar um livro de truques de mágica que a lembra do São a Porta e sugere que eles o surpreendam enquanto pegam seus sapatos para escondê-los. Quando Kondo entra na casa, Tubu pula para recebê-lo, o que o assusta e enquanto ele ainda está se recuperando disso, ele vê o prato que Akira fez na mesa. No entanto, Tubu afirma que fez o prato, o que choca Kondo. E enquanto ele pergunta a Tubu se sua mãe sabe que ele está na casa de Kondo, Akira os escuta de seu depósito. Enquanto eles sentam para comer, Kondo ainda não consegue acreditar que Tubu fez o prato sozinho, e pede pra provar porque parece tão bom, deixando Akira nervosa. Quando ele dá uma mordida, ele comenta que está um pouco salgado, e isso quebra o espírito de Akira. Enquanto eles continuam comendo, Tubu critica Kondo por sempre comer bolinhos, e Kondo responde que não tem vergonha de comê-los, e que está um pouco salgado, e isso quebra o espírito de Akira. Enquanto eles conversam, Kondo lembra que as férias de verão de Tubu estão chegando, e pergunta se ele tem algum plano para as férias. Em resposta, Tubu diz que quer fazer calistenia radiofônica, então ele veste a pergunta para ele. Ele então explica que não tem férias de verão por causa de seu trabalho, e que passa a maior parte do seu tempo livre lendo. No entanto, ele menciona que recentemente foi ao cinema depois de muito tempo, e isso surpreende Amira, fazendo-a fazer algum barulho. Ao ouvir isso, Kondo pergunta ao garoto se ele ouviu o barulho, mas ele diz que pode ser apenas um fantasma. E enquanto Kondo tenta descobrir de onde veio o barulho, ele vê o hamster que Tubu trouxe, o que o choca. Depois que o garoto o apresenta ao hamster, Kondo percebe que ele queria mostrar o hamster a ele, e pergunta ao garoto se ele quer mantê-lo como animal de estimação. Entretanto, ele diz que Kondo cuidará disso, e isso pega Kondo de surpresa. Enquanto isso, Akira começa a derreter como manteiga em um forno por causa do calor, e os dois continuam conversando, com Kondo se recusando a pegar o hamster como animal de estimação porque está muito ocupado com o trabalho. Quando ele diz para a criança deixar o hamster na casa da mãe dela, ele explica que a mãe dele não deixaria, e diz que ele pode ir mais vezes visitar Kondo se o hamster ficar na casa dele. Vendo a expressão desesperada no rosto da criança, Kondo diz que vai pensar sobre isso, e enquanto ele ainda está falando, Akira sai do armário como um torpedo porque não aguenta mais o calor. Isso o assusta muito, e enquanto ele pergunta o que ela está fazendo ali, ele percebe que ela está muito fraca, então ele diz para a criança pegar um chá para ela. Depois que ele corre para pegar, ele volta correndo para dar o chá para Kondo e tropeça derramando o chá no uniforme de Akira. Depois disso, enquanto Akira troca de roupa pelo casaco dele, Kondo se sente desconfortável, e diz que ela não precisa se estiver desconfortável, mas ela está mais do que feliz em usar a camisa dele. Em seguida, ele decide limpar o uniforme dela, mas percebe que sua máquina de lavar está ocupada com suas roupas. Então ele decide ir a uma lavanderia e pede a Yuto para pedir desculpas a Akira antes de sair. Nesse momento, Yuto começa a chorar enquanto pede desculpas a ela e Akira o consola. E então pergunta sobre o hamster. Enquanto eles olham para ele, Akira sente as borboletas no estômago fazendo uma festa enquanto ela se encolhe na camisa de Kondo. E por outro lado, Kondo tenta descobrir o que Akira estava fazendo em sua casa. Mais tarde, enquanto Akira está esperando em casa com Yuto, ela fica curiosa sobre Kondo e pergunta se Kondo gosta de ler romances. Em resposta, Yuto confirma que Kondo adora ler. E enquanto elas conversam, ela percebe que a chuva começa a cair. Enquanto isso, Kondo percebe que está preso ali porque não estava com um guarda-chuva. E então ele vê a Akira andando com Yuto em sua direção. Depois que elas lhe entregam um guarda-chuva, os três começam a caminhar para casa. E enquanto Kondo conversa com Akira, ela de repente diz que quer saber mais sobre Kondo, o que faz seu coração bater forte. Enquanto ele ainda está processando, ela diz que é muito trabalho cuidar de um hamster, e isso o traz de volta à realidade, fazendo-o surtar. No dia seguinte, no café, Kondo pensa sobre o que Akira disse e percebe que tinha uma ideia errada de que os sentimentos dela por ele morreram no final do encontro deles. De repente, Akira entra, e isso o deixa muito nervoso. Enquanto ele tenta manter a calma, ela decide entregar uma nota a ele, mas antes que ela possa dar, um membro da equipe a interrompe e pergunta a Kondo sobre o hamster, dizendo a ele para procurá-la se precisar de algum conselho sobre como cuidar dele. Enquanto isso, Akira faz um movimento de desaparecimento shinobi. Mais tarde, Akira tenta entregar a nota novamente, e mais uma vez ela é interrompida quando todos cercam Kondo, perguntando sobre o hamster, o que deixa Kondo feliz, já que ele não conseguiu se conectar com sua equipe. Depois disso, Akira tenta conversar com Yui sobre o gerente, mas ela ainda está presa no fato de que ele não sabe o que é um desodorante. E isso machuca Kondo, que escuta a conversa delas, mas ele está mais preocupado em ser incomodado pelo que ela disse, já que normalmente ele não se importa com coisas assim. Mais tarde, Akira volta para a cozinha, com pedidos dos clientes, só pra não encontrar ninguém lá. E Kazi diz a ela que todos estão na sala dos funcionários com o gerente. Então ela anda até lá com raiva e os repreende, dizendo a eles pra voltarem ao trabalho.
Depois que todos saem, ela diz a Kondo para procurá-la se ele precisar de conselhos sobre o hamster e finalmente entrega a ele a nota sobre como cuidar do hamster. Alguns dias depois, Akira pensa sobre o tipo de livros que Kondo gostaria, e enquanto ela olha a seção de livros, Haruno a vê lá. Nesse momento, o irmão mais novo dela pergunta por que ela está olhando pra Akira e pergunta se ela brigou com ela, já que Akira não saiu com ela há algum tempo. Enquanto ela tenta fazê-lo calar a boca, ele chama a Akira, mas ela não o nota porque Yui se encontra com ela. E depois de conversarem por um tempo, as duas vão embora. Isso deixa Haruka um pouco chateada e ela decide ir embora com o irmão. No dia seguinte, Haruka se lembra de quando disse a Akira que estava mudando de escola no ensino fundamental. E isso confundiu Akira porque foi pouco tempo antes de elas se formarem. Ela então explicou que o pai dela não deixaria ela pegar o trem para a escola, e isso deixou Akira triste porque elas estariam em escolas diferentes para a competição esportiva daquele ano. Então, Haruka aconselhou Akira a ser um pouco paciente, já que elas iriam para o mesmo ensino médio, e isso alegrou o humor dela. Depois de acordar se sentindo triste, Haruka se prepara para a escola e olha para uma foto dela com Akira antes de ir para a escola. Depois de um longo dia na escola, Akira decide ir para casa e encontra Haruka com seu harém. Então ela decide se esconder por algum motivo. Depois de sair sorrateiramente da escola, ela espera o ônibus sob o sol escaldante e fica cansada, então ela decide ir a pé até a estação de trem. Depois de quase evaporar enquanto caminha, ela para em uma máquina de venda automática para tomar uma bebida e descansa enquanto aprecia a bela vista da cidade. E nesse momento ela recebe uma notificação de Yui, perguntando se ela vai trabalhar naquele dia, e também uma foto de Kondo escorregando, o que a faz rir. Mais tarde, ela chega ao café e trabalha até o final do dia. No dia seguinte, enquanto Akira espera na estação de ônibus, duas meninas pequenas a encontram lá, e uma delas começa a zombar do chaveiro da outra. Mas a menina diz que é um amuleto da sorte para conseguir a pessoa de quem gosta. Enquanto as meninas tagarelam como papagaios, Akira se interessa pelo chaveiro e olha bem para ele, o que faz as meninas surtarem. Depois disso, ela decide comprar o mesmo chaveiro por perto, mas ela continua recebendo um design diferente, e enquanto ela continua tentando conseguir, Haruka esbarra nela. Depois de se esconder por um tempo, ela decide encontrar Akira, perguntando por que ela é tão persistente, e as duas eventualmente pegam um ônibus juntas. Em seguida, Haruka pergunta o que ela está planejando fazer com todos os chaveiros que ela conseguiu e se ela conseguiu o que queria. Para se livrar dela, Akira diz que não conseguiu o que queria e entrega alguns dos chaveiros a ela, o que a deixa um pouco feliz. No entanto, ela logo percebe que Akira está um pouco chateada, e ela decide contar a ela o que está incomodando, mas muda de ideia quando ouve que a próxima parada é a delas. Logo depois, elas descem do ônibus e começam a caminhar até o destino delas. Quando elas chegam lá, Akira informa a ela que está lá para sua aula de recuperação, e as duas seguem caminhos separados. Depois que Haruka chega ao autódromo, ela se prepara para a prática, e enquanto ela entra nas pistas, ela começa a pensar em Akira. Pouco depois de começar a correr, ela se lembra de quando era criança e corria atrás de Akira, que era mais rápida que a força da velocidade. Quando ela finalmente alcançou Akira, ela perguntou a Akira por que ela gostava tanto de correr, e Akira a atingiu com um discurso aleatório sobre liberdade. Vendo a expressão brilhante em seu rosto, Haruka disse que entendia por que ela gostava de correr, e isso deixou Akira animada. Então as duas ficaram cansadas. Mais tarde, enquanto Akira espera no ponto de ônibus, Haruka a chama e joga um chaveiro junto com uma nota pra ela. Akira fica chocada ao ver que é o chaveiro específico que ela estava procurando e lê a nota que diz que a amizade dela com Haruka não é apenas sobre corrida. Depois disso, a chuva começa a cair de repente enquanto Akira caminha para casa, e ela decide completar uma missão secundária de ajudar um cara gordinho a chegar ao seu destino, já que ele não tinha um guarda-chuva. Depois disso, ela vai para a biblioteca e enquanto olha ao redor, ela logo avista Kondo. Imediatamente, ele a vê e a cumprimenta em um tom alto, fazendo com que todos o repreendam, e ela percebe que ele está usando óculos. Enquanto ela ainda está memorizando o rosto dele, ele diz que costuma ir lá para ler, mas não pode pegar nenhum livro emprestado porque não mora naquela cidade, e pergunta o que ela está fazendo ali. Quando ela menciona que está lá para encontrar um livro de literatura pura, ele de repente fica animado, fazendo com que todos o repreendam novamente, enquanto Akira pergunta se ele tem alguma recomendação para ela, explicando que ela não lê muito. Kondo então se torna o mestre Uguay, aconselhando que ela deveria ler um livro apenas porque alguém recomendou, já que ela pode odiar a leitura porque parecerá uma tarefa, e diz que ela deve escolher um livro que a esteja chamando, acrescentando que ela deve dar uma olhada na biblioteca, pois é o melhor lugar para encontrar o tipo de livro dela, já que possui um mar de livros. Depois disso, ela dá uma olhada ao redor, pensando que ela teria apenas perguntado que tipo de livros ele gostava, e ela imagina a biblioteca como se fosse a fenda do biquíni, enquanto observa Kondo lendo. Depois de um tempo, Kondo termina os livros que está lendo e começa a se perguntar se Akira queria sua opinião sobre livros para se aproximar dele, mas logo ele afasta o pensamento, concluindo que ele não vale a pena. Então ele encontra Akira para dizer a ela que está indo para casa, e ela diz que vai com ele. Enquanto conversam a caminho de casa, Akira diz a Kondo que pode ajudá-lo a pegar livros emprestados na biblioteca, e ele decide aceitar sua oferta. Depois de escolher um livro que chamou sua atenção, eles vão ao balcão para fazer o check-out, e ela percebe que ele tem uma expressão sombria no rosto. Enquanto caminham para casa, ele não diz uma palavra, e depois que os dois se despedem, Kondo fica olhando para o livro enquanto Akira para no caminho de casa para ouvir o som do vento. Mais tarde naquela noite, enquanto lê alguns dos livros que conseguiu, Akira fica incomodada com a expressão triste que Kondo tinha antes e deseja poder dizer algo para animá-lo, mas decide não.
fazer isso por telefone. Então ela se levanta para se preparar para o trabalho. Mais tarde no restaurante, Yuri conta para os outros funcionários sobre a ideia de criar um grupo de bate-papo para o café, e todos estão interessados em criar um. Mas logo percebem que Kondo não estaria no grupo porque ele usa um celular com teclado físico. Nesse momento, Yoshizawa diz que há uma maneira de adicionar Kondo ao grupo. E Akira de repente se interessa pela discussão, alegando que será conveniente ter um. No entanto, Kazi diz que é inútil criar um, já que Kondo não saberia enviar mensagens de texto e isso desanima todos. Então todos voltam ao trabalho. Nesse momento, Yoshizawa decide tentar a sorte com Akira, mas ela o deixa no vácuo na vida real e vai ao banheiro para pensar em uma maneira de enviar mensagens de texto para Kondo. Mais tarde, enquanto Kondo está pesquisando o autor do livro que pegou emprestado, Akira se junta a ele e pensa em uma maneira de perguntar se ele gostaria de enviar mensagens de texto para ela. Finalmente, ela toma coragem para falar e, em vez disso, diz que está gostando do livro que pegou emprestado na biblioteca. Então ela pergunta se o livro que ele pegou emprestado é interessante e sobre o que se trata. Depois de contar a ela sobre o livro, Kondo menciona que o autor é amigo dele, e isso deixa Akira animada, embora Kondo não pareça tão feliz em falar sobre isso. Ela então começa a devagar, dizendo que ele é uma pessoa incrível que sabe muito sobre livros, mas ele a ignora, dizendo que ela não sabe nada sobre ele, e isso parte o coração dela. Enquanto isso, Kazi escuta a conversa e decide não se intrometer. No dia seguinte, há notícias de um tufão iminente, e Akira ainda decide ir trabalhar, mas sua mãe aconselha que ela tire o dia de folga. Mesmo que esteja chovendo, Akira ainda chega ao café, apenas para descobrir que Kondo não está por perto. Depois ela é informada de que ele está resfriado e a vovó do One Piece fica reclamando de Kondo, dizendo que ele ficou doente em um dia movimentado. Por coincidência, Case está de folga naquele dia. E embora a equipe pareça em pânico, Yoshizawa garante que ele cuidará de tudo para impressionar Akira, que não se importa. Então eles recebem pedidos e Akira retoma o trabalho, embora esteja preocupada com Kondo. Enquanto Akira trabalha, ela se distrai ao pensar em Kondo e acaba estragando o pedido de um cliente. Então a vovó do One Piece manda que ela o refaça rapidamente. O que ela faz? Mais tarde, a vovó do One Piece fica aliviada por terem passado o dia e percebeu que não foi tão ruim por causa do tufão. Como eles têm trabalhado muito, ela diz a Akira para fazer uma pausa. E mesmo durante o almoço, Akira ainda está preocupada com Kondo, pensando em como ele parecia triste na última vez que eles conversaram. Nesse momento, Kaze entra no escritório e Akira não fica muito feliz em vê-lo. Depois de se sentar, ele diz que ela deveria cuidar mais de si mesma, já que ela está parecendo doente, e de repente ela adverte para parar de perseguir Kondo, já que seu cargo de gerente estaria em risco se ela continuar. Ao ouvir isso, Akira fica chocada, e Keisei continua dizendo que ela provavelmente está atrás de Kondo porque não quer perder algo divertido para ela novamente. Enquanto isso, Kondo está ocupado lutando pela vida porque está muito doente e ainda está preocupado com o café, pensando que Kubo ficaria com raiva por ele não poder ir trabalhar. Nesse momento, ele ouve alguém na porta dizendo que está preocupado com Kondo e ele está preocupado com o café, pensando que Kubo ficaria com raiva por ele não poder ir trabalhar. Nesse momento, ele ouve alguém na porta e mesmo que ele ignore, a pessoa não vai embora. Então ele decide atender, apenas para descobrir que era Akira, e isso o deixa sem palavras. Depois de deixá-la entrar, ele percebe que a tempestade é mais séria do que ele pensava e vê Akira parecendo mais deprimida do que um vale. Enquanto ele se senta, ele pergunta se algo deu errado no café e então afirma que ela sempre aparece do nada em dias de tempestade. Quando ela admite que não sabe nada sobre ele, ele lembra que disse isso a ela, e quando ela diz que quer conhecê-lo melhor, ele pede desculpas por ter sido um pouco frio com ela, dizendo que ele não é nada de especial. Nesse momento, ele ouve alguém na porta e mesmo que ele ignore, a pessoa não sabe nada sobre ele. Embora ele continue apontando suas falhas, ela ainda o vê como uma pessoa maravilhosa. Mas ele ignora seu elogio, dizendo que ela é muito melhor que ele, já que ela é brilhante e tem um futuro brilhante. Isso a deixa irritada, pois ela pergunta por que ela se sente tão desesperada por ele. E ele tenta consolá-la, dizendo que ela está apenas passando por uma fase de experiência juvenil que pode ser difícil, e diz que ela vai valorizar as emoções quando ficar mais velha. Ela então pergunta se ela está o incomodando com seus sentimentos, e quando ele tenta esclarecer as coisas com ela, as luzes de repente apagam, o que o deixa apavorado. Ele continua dizendo que ele é, na verdade, grato por seus sentimentos, pois isso o lembrou das emoções preciosas que ele havia esquecido. Então ele pergunta por que ele está tão triste, e ele diz que está triste porque ele não se importa, e isso deixa Akira aliviada. Quando ela começa a chorar, Kondo tenta descobrir a melhor maneira de fazê-la se sentir menos ansiosa e se torna um cobertor humano, apertando-a como se estivesse tentando tirar aquela última pasta de dente do tubo. Enquanto ele se perde no momento, ele logo se lembra de que não é o Didi, e de repente se afasta, enfatizando que ele a abraçou como uma amiga antes de desmaiar devido à febre. No dia seguinte, Kondo volta ao trabalho mais saudável do que nunca, e Kubo fica frustrado porque Akira está doente e não conseguiu ir trabalhar. Isso confunde Yoshizawa, já que Akira estava saudável no dia anterior, e Kase parece ter descoberto por que ela ficou doente. Enquanto isso, a mãe de Akira a repreende por entrar na chuva para trabalhar no dia anterior, pois ela acha que é a razão de sua doença e a coloca na cama antes de ir trabalhar. Nesse momento, Akira lembra como Kondo a mandou para casa e esses sonhos de febre começam a surgir enquanto ela alucina sobre o abraço que eles compartilharam. Depois de acordar disso, ela toma um pouco de água e de repente desmaia. Enquanto isso, Kondo quase enlouquece de vergonha por abraçá-la. Alguns dias depois, Akira se recupera totalmente e aparece para trabalhar, e enquanto cumpre suas funções, ela e Kondo continuam insistindo no fato de que são apenas amigos. Quando Kubo percebe isso, ela lembra Kondo de que ele não é um amigo, mas o gerente deles. Mas Kondo está desesperado para manter a narrativa de amizade, e quando Yoshizawa pede para ser seu amigo também, ele o rejeita sem pensar duas vezes, ameaçando que ele será expulso do café se não trabalhar duro. Mais tarde, durante o almoço, Akira relembra o abraço dela com Kondo e lembra como ele insistia que eles eram amigos. Nesse momento, Yui entra e percebe uma espinha em seu rosto, enquanto procura algo para ajudar Akira com isso. Yoshizawa entra com uma expressão sombria no rosto, então Yuka pergunta o que há de errado com ele, e ele diz que pode ser demitido porque Kondo reclamou que seu cabelo estava muito comprido, o que quase o faz
rir muito. Como solução, Yui sugere que ela o ajude a cortar o cabelo, alegando que ela é uma barbeiro melhor que o Scissor Seven. E ele imediatamente aceita sua oferta com alegria, dizendo que eles devem se encontrar depois do expediente. Depois que ele sai, Yui pergunta a Akira se ela é amiga íntima de Yoshizawa e, considerando sua amizade com Kondo, Akira diz que ele é mais um conhecido. Do nada, Yui pergunta se ela gosta de alguém, e isso a deixa nervosa. Então Yui diz que quer ser mais amiga de Yoshizawa, fazendo Akira perceber que gosta dele. Yui continua, dizendo que realmente quer ser cabeleireira, mas ainda não é tão boa. No entanto, ela sempre quis uma chance com Yoshizawa, e fica ansiosa para cortar o cabelo dele, esperando que dê certo com ele. Para consolá-la, Akira diz que ela certamente vai se dar bem com ele, usando sua experiência com Kondo como referência para motivá-la como a Andrew Tate feminina, concluindo que amigos podem se tornar amantes. E isso deixa Yui animada. Depois, Yui decide almoçar, enquanto Akira volta ao trabalho. E antes de Akira ir embora, Yui agradece a ela pelo conselho. Quando sai do escritório, Akira vê Kondo colocando cartazes por todo o café e ele diz a ela para ir ao evento se ela não estiver muito ocupada. Depois que ela vê que é sobre um festival cultural que se aproxima, Kubo diz que Kondo está realmente envolvido, pois ele não falha em colocar os cartazes do festival todos os anos, e o festival lembra a Akira que o verão logo acabaria, o que a deixa um pouco triste. Mais tarde, enquanto Kondo faz uma pausa em seu trabalho para escrever em seu diário, Akira de repente o interrompe, o que o assusta cerca de 10 anos de sua vida útil, e diz que ele deveria começar a mandar mensagens para ela, já que amigos normalmente mandam mensagens. Depois disso, ao sair do café, Akira vê Yui se dando bem com Yoshizawa, enquanto ela corta o cabelo dele, e então ela para no caminho para casa para salvar o contato de Kondo, o que a deixa muito animada, pois ela espera que a amizade dele se torne algo mais um dia. No dia seguinte, enquanto fazia uma pausa nos treinos, Haruko tenta procurar a Lira, e se distrai quando Yamamoto a acerta com uma bola. Enquanto ele tenta conversar com ela fica muito hostil com ele, perguntando por que ele ainda está jogando futebol depois de se aposentar e também tem provas por perto, mas ele ignora suas perguntas. Quando ela sai, ele a persegue perguntando por Akira, pois ele não a vê mais com Haruko há algum tempo, e ela se recusa a responder, fugindo. Quando ele tenta persegui-la, o joelho dele começa a ceder, então Haruko volta correndo para verificar como ele está e percebe que a lesão o fez abandonar o time de futebol. Enquanto conversam, Haruko conta sobre a lesão de Akira, abrindo-se sobre seus medos de Akira não querer mais correr, mas ele diz que tem certeza de que ela quer correr, e explica que ela pode estar com medo da lesão. Reaparecer, também alegando que a pressão de ser a estrela do time de atletismo também deve estar afetando ela. Quando ele diz que Haruko está ajudando Akira a se sentir melhor cuidando dela, ela de repente se sente feliz e agradece a ele pelo discurso motivacional. Mais tarde, no café, enquanto estuda durante o almoço, Akira decide fazer uma pausa, e enquanto ela está aplicando um pouco de pomada no rosto, Kondo de repente invade a sala, fazendo ela surtar. Ao entrar, ele pergunta em que ela está trabalhando, e quando ela menciona o romance, ele de repente fica muito animado, explicando que leu o romance recentemente. Então ele decide ajudá-la, e depois de citar algumas linhas do romance, ele pergunta onde ela está tendo problemas. Vendo a pergunta, ele começa a criticar o quão mal estruturada ela é, já que a resposta varia de acordo com o ponto de vista de cada indivíduo. Mas Akira diz que a pergunta não afetaria sua nota, então ele diz que será mais divertido, pois ela pode imaginar livremente os motivos do personagem. Ele então começa a expressar apaixonadamente sua opinião sobre o enredo da história, e como o protagonista foi roubado por uma causa justa, o que despertou o interesse de Akira. Depois de ouvi-lo, ela pergunta se ele seria capaz de fazer o mesmo, e ele diz que não pode, já que seu objetivo é evitar causar o máximo de problemas possível. Depois disso, ele faz a mesma pergunta a ela, o que a surpreende, e quando ele vê que ela está tendo dificuldade em responder, ele decide deixar isso de lado, apenas para encontrar os rabiscos que ela fez dele, o que assusta outros 15 anos de sua vida útil. Depois de alguns minutos de silêncio constrangedor, ele ouve Yui chamando por ele e imediatamente corre para verificar o que ela quer enquanto Akira termina sua lição de casa. No dia seguinte, Yui fica animada por Akira, pois sua espinha desapareceu e Yoshizawa de repente surge do nada, agradecendo Yui pelo corte de cabelo, o que a deixa feliz. Depois, enquanto espera na estação de trem, Akira decide ir ao festival de verão e convida Haruko para ir com ela. O festival de verão está lotado de pessoas e pouco depois de Haruko encontrar Akira, seus irmãos a seguem, então ela explica que eles imploram para segui-la, depois do qual Akira arrasta para se divertir com ela. Para começar, eles visitam vários lugares e depois de pegar alguns lanches, Akira conversa com o irmão de Haruko. Enquanto conversam, ele conta a ela sobre o dia em que a viram na livraria, e Akira diz que eles deveriam ter simplesmente se encontrado com ela na época. Enquanto isso, Haruko parece estar preocupada com Akira e se distrai quando seus irmãos a chamam para levá-los ao banheiro. Como ela não pode deixá-los sozinhos, seu irmão se oferece para tirá-los das mãos dela em troca de dinheiro, e enquanto eles saem, Akira leva Haruko para jogar um jogo em uma banca próxima. Isso lembra Haruko de quando ela era muito amiga de Akira, e enquanto passeia, Haruko agradece a Akira por convidá-la para o festival, enquanto Akira observa que elas não saíram muito desde que ela deixou o time. Enquanto continuam sua caminhada, Haruko menciona o fato de que nenhuma delas passou das eliminatórias quando competiram em uma competição de atletismo. E quando ela está prestes a convidar Akira para se juntar a ela para a prática de atletismo, ela a vê olhando para Kondo. De repente, Akira a deixa para encontrá-lo e Haruko se pergunta quem é Kondo, percebendo o quanto ela parecia nervosa. Quando Akira volta, ela explica que Kondo é seu gerente no trabalho, e Haruko de repente pergunta se ela tem sentimentos por ele.
o que a deixa nervosa. A reação de Akira confirma sua suspeita, mas ela acha isso estranho e isso irrita Akira, pois ela diz que elas deveriam voltar para encontrar os outros. Nesse momento, Haruko acusa Akira de não lhe contar mais nada, mas Akira diz que Haruko não se deu ao trabalho de perguntar, e isso irrita Haruko, pois ela tenta conversar com Akira, mas ela sempre mantém distância. Nesse momento, os outros os encontram discutindo, e Akira diz que não pode mais ser próxima de Haruko, o que a magoa profundamente, fazendo-a fugir chorando. Os outros então a perseguem e Akira fica na multidão se sentindo triste com o que disse. Por outro lado, Kondo passeia pela cidade e fica desapontado ao ver que a livraria que ele queria visitar está fechada. Então, ele visita um bar próximo. Ao entrar, ele esbarra em uma garota e descobre que ela está segurando um livro escrito por Chihiro. Ele então entra e encontra Chihiro em uma mesa. Enquanto conversam, Chihiro pede alguns lanches para eles, e Kondo fica surpreso ao descobrir que ele se lembrava do seu lanche favorito. Naquele momento, Chihiro diz que ficou surpreso ao receber a ligação de Kondo depois de tanto tempo, e enquanto conversavam, Kondo diz que leu o livro dele, deixando Chihiro animado. Quando ele pergunta da opinião de Kondo sobre o livro, Kondo diz que não estava ruim, o que irrita Chihiro, já que ele acha que seu livro é uma obra-prima. A discussão deles chama a atenção de outros clientes. Então Chihiro decide baixar a voz para preservar sua aura e entrega a Kondo uma revista que eles publicaram juntos quando estavam na faculdade. Isso deixa Kondo animado porque traz muitas lembranças de sua juventude e de sua paixão pela escrita. Nesse momento ele vê o nome de sua ex-esposa no livro, o que o deixa chateado e Chihiro pergunta sobre ela. Mas Kondo não quer falar sobre ela, dizendo que só se encontram por causa de Yutu. Chihiro então lembra ele da vez em que ele cancelou a viagem deles para a Índia para se casar com ela, deixando Chihiro sozinho na estreia como escritor, e Kondo pede desculpas por isso. Vendo a tristeza no rosto dele, Chihiro pergunta se Kondo ainda está escrevendo e imediatamente diz que estava mentindo sobre ter parado. Então Kondo diz que escreve às vezes. Conversar sobre isso o deixa aliviado, pois ninguém ao seu redor sabe que ele escreve romances em segredo, e isso preocupa Chihiro, que diz para ele conversar sempre que precisar, deixando Kondo feliz. Depois os dois dão um passeio e logo depois Chihiro sugere que peguem um táxi para casa, mas Kondo diz que quer continuar andando para limpar a cabeça. Depois de um tempo andando, Chihiro se cansa e começa a fazer birra. Então ele começa a pressionar Kondo sobre a escrita, e Kondo continua negando que ainda escreve romances. Em seguida, Chihiro mostra a ele o reflexo da lua no rio e começa a fazer um discurso brega sobre a água sempre refletindo a lua, enquanto permanecer pura, o que faz os dois rirem como hienas. Logo depois, Chihiro para um táxi e antes de ir embora, Kondo o provoca um pouco, depois faz algumas correções no trabalho recente que escreveu, o que o irrita. Quando Kondo o acusa de ser infantil, Chihiro lembra que eles são iguais, deixando Kondo sem palavras enquanto eles partem de carro. Depois disso, Kondo vê alguns estudantes universitários bêbados passando, e isso o lembra de quando ele estava na faculdade com Chihiro, fazendo-o desejar voltar no tempo. No dia de um novo semestre, Akita encontra seus amigos na entrada da escola, e enquanto conversam, ela vê Haruko caminhando em direção a eles. Como ainda estão brigadas, Haruko passa correndo por eles, o que deixa todos confusos. Mais tarde, enquanto trabalha no café, Kondo percebe que Amira está preocupada com algo e tenta descobrir o que a está incomodando. Pouco depois, enquanto ele faz uma pausa, Akira o encontra do lado de fora, e ele decide perguntar o que a deixa triste, então ela diz que brigou com sua amiga. Depois de explicar como as coisas pioraram entre elas, ela diz que está com medo de que as coisas não se resolvam com ela, e quando ele está prestes a aconselhá-la, Yui a abraça por dentro. Mais tarde, quando Akira está prestes a ir para casa, Kondo a abraça do lado de fora e mostra a ela a enorme lua, o que a deixa animada. Enquanto a observam, ele conta a ela sobre a vez em que brigou com um amigo, quando ainda era estudante, e finalmente se encontrou com esse amigo depois de muito tempo, o que o deixou muito feliz. Ele então diz que mesmo que ela esteja brigando com sua amiga no momento, a amizade delas não desaparecerá com o tempo, já que elas compartilham laços profundos, e isso a deixa melhor. Mais tarde naquela noite, Akira senta-se perto da janela e olha para a lua enquanto pensa na briga que teve com Haruko. De repente, ela começa a tirar fotos da lua, e sua lua a encontra lá, perguntando o que ela está fazendo. Então ela encontra Akira e conversa um pouco com ela sobre a superlua, provocando-a sobre fazer desejos. Então ela vai tomar banho. Antes de sair, ela diz a Akira para tirar algumas revistas antigas. E enquanto faz isso, Akira encontra um artigo sobre uma feira do livro e começa a ter uma ideia. No dia seguinte, ela vai à feira do livro com Kondo, e depois de cumprimentá-lo, ela diz que adoraria que ele recomendasse alguns livros para ela como amiga, o que ele aceita. Pouco depois, eles começam a andar pela feira em busca de um livro, e de repente, Kondo encontra um velho vendedor que ele conhece. Ele começa a conversar com ele, dizendo que pensou que ele havia parado de vender livros desde que fechou sua loja, mas o homem diz que só trabalha ocasionalmente pois está ficando velho. E Kondo então apresenta a Geyser a Akira. Quando o vendedor a confunde com sua filha, Akira rapidamente diz que é amiga dele, mas o homem fica desconfiado deles e Kondo rapidamente muda de assunto, perguntando se ele trouxe bons livros. Enquanto eles conversam, Akira pega um velho cartão postal e Akira se interessa por ele. Vendo isso, Kondo conta a ela um fato sobre a menor, carta escrita que continha apenas um ponto de interrogação e explica que a relação entre escritor e leitor era tão forte que um único símbolo era suficiente para se comunicar.
Ao ouvir isso, o vendedor provoca Kondo por ser romântico, e aponta alguns livros que acha que Kondo gostaria. Enquanto ele os examina, Akira escolhe um cartão postal para mostrar a ele, mas ele está muito focado nos livros para ouvi-la. E depois de um tempo, Akira percebe que Kondo desapareceu. Isso a deixa em pânico por um tempo, e ela tem a ideia de ligá-lo, mas muda de ideia por algum motivo. Mais tarde, ela recebe um convite para uma festa de despedida para os alunos do terceiro ano do clube de atletismo, mas ela decide ignorar e mandar uma mensagem para Kondo. Por outro lado, Akira termina o treino e ao sair da escola vê a notificação da festa, mas decide ignorá-la também. Depois de vagar pela feira por um tempo, Kondo não conseguiu encontrar nenhum livro tão interessante quanto o livro do vendedor, e enquanto ainda está procurando, ele recebe uma mensagem com um ponto de interrogação de Akira. Quando ela recebe sua resposta, ela tem certeza de que ele voltará para ela, e enquanto ela espera, o velho vendedor começa a elogiar Kondo por ser um grande leitor. Enquanto ele conta a ela sobre a carreira de escritor de Kondo, Kondo corre de volta para encontrá-la e pede desculpas por ter se empolgado, mas ela parece tranquila. Ele então admite que a banca do vendedor tem os melhores livros e escolhe um livro que quer. Depois de um tempo negociando com o dono da loja, ele diz a Kondo para escolher um cartão postal de graça além do livro. E Kondo diz a Akira para pegar o cartão como presente, o que a deixa feliz. Depois disso, Kondo a deixa, e antes de ir para casa, ela finalmente responde ao convite. Por outro lado, Haruko vê a resposta de Akira e decide responder também. No dia seguinte, Akira verifica como sua perna está na clínica, e o médico garante que a perna está cicatrizando bem. Depois, ela vai para o trabalho, enquanto seu médico discute a possibilidade de reabilitação com a enfermeira e revela que pode ser difícil para Akira retomar essa atividade esportiva, porque ela não está mentalmente preparada. Enquanto isso, enquanto Kondo janta em uma loja de ramen, ele vê Chihiro sendo entrevistado sobre seu livro na TV, o que o deixa chocado, e vê como ele falou apaixonadamente sobre romances enche Kondo de arrependimentos. Depois de terminar sua refeição, Kondo vai para casa, e no caminho ele pensa sobre o que Chihiro disse, pois ele costumava ser apaixonado como ele. Imediatamente ele chega em casa, ele tira caixas de seus antigos manuscritos, o que o lembra de quando ele costumava escrever na faculdade, e enquanto tira as caixas, ele encontra uma foto de sua ex-esposa e filho. Isso lembra de como ele se enterrou na escrita, o que acabou afastando todos ao seu redor. Isso o deixa um pouco deprimido, e depois de ficar triste por um tempo, ele coloca as caixas de volta no lugar. Mais tarde no café, depois de ir atender os clientes, Akira percebe que Kondo não está tão alegre como de costume, e durante seu intervalo, ela o encontra em seu escritório. Ela então mostra a ele um livro que conseguiu na feira do livro e ele imediatamente identifica sua origem, perguntando se ela já morreu. Quando ela admite que o livro é um pouco complexo para ela, ele encontra um velho marcador de páginas nele e ela diz que ele veio com o livro. Ao olhar para ele, ele percebe que o dono anterior o usou muito, e quando ela sugere devolver, para a livraria, ele diz a ela para não ir, pois estava incluso no livro. Ao entregar o livro a ela, dizendo para ela cuidar bem dele, ele descobre uma característica especial do marcador. E depois de mostrá-lo a ela, eles começam a conversar sobre um ninho de pássaros que ficava na janela, mas foi destruído por Kubo usando excrementos de pássaros. Ele garantiu a ela que todos os pássaros voaram, exceto um, que tinha problemas com as asas, e depois de olhar para o espaço por um tempo, ela perguntou o que aconteceria com o pássaro que não conseguia voar com os outros. Relacionando-se ao pássaro, Kondo disse que ele poderia encontrar alguma felicidade ficando ali, mas ele olharia para o céu para sempre se escolhesse não voar com os outros pássaros. Então ele tenta aliviar o clima, e depois de entregar o livro a ela, ela diz que está feliz em ouvir suas palavras, afirmando que gostaria de ler suas palavras algum dia, o que o surpreende. Ela então diz a ele que certamente adoraria os romances que ele publicaria, e depois que ela sai, ele sorri com o alívio que suas palavras lhe deram, já que ele sempre quis que alguém lhe dissesse que está tudo bem ele escrever tanto. Apaixonadamente. Alguns dias depois, durante o treino de atletismo, alguns membros do clube de atletismo descobrem que uma corredora de uma escola rival recentemente alcançou seu melhor tempo pessoal na corrida de 100 metros, apesar de enfrentar a mesma lesão no tendão de Aquiles que Erótica. Ao ouvir isso, Hirata admite que já ouviu falar das notícias, mas diz que não sabia que ela estava ruim, li machucada, e então eles percebem que a garota estaria competindo na próxima competição de atletismo, também se perguntando se ela vai bater o recorde de Akira, o que incomoda a Erótica. Eles então admitem que ficariam desapontados se Akira nunca mais corresse, e quando Haruko começa a treinar, pensa em Akira, acreditando que ela se recuperaria em breve. Nesse momento, o time de futebol chega para treinar e Haruko diz às meninas para saírem do campo. Enquanto isso, Akira está ocupada elaborando seu pedido de turno para o mês, e ela não pode deixar de sorrir ao pensar em Kondo. Mais tarde, fecha as atividades do clube para o dia, e enquanto ela está a caminho de casa, começa a chover, deixando-a presa no ponto de ônibus. Haruko então diz às meninas para descerem do ônibus, mas elas não descem. Enquanto espera, ela recebe uma notificação em seu telefone e vê que ela tá batendo seu recorde pessoal, mas Haruko se sente aliviada por ela não ter se aproximado do recorde de Akira. Nesse momento ela vê Akira passando e a chama, mas Akira não a ouve, então ela corre para alcançá-la, mas é parada por um carro que se aproxima e logo a perde de vista, deixando-a triste. Enquanto isso, Akira chega na cafeteria, e depois de se trocar para suas roupas de trabalho, ela vê a atualização sobre Karata em seu telefone antes de encontrar Kondo para enviar seu pedido de turno de novembro. Vendo quantas horas de trabalho são, Kondo hesita em aprová-lo, mas antes que ele possa conversar com ela, Kubo lembra de sua reunião com os superiores, e ele sai às pressas, enquanto Akira volta ao trabalho. A caminho, Kondo percebe que esqueceu algo importante, e por outro lado, Haruko surpreende Akira em seu local de trabalho. Ao chegar na cafeteria, Kondo escuta as meninas conversando, e depois de pedir algo, Haruko implora a tia Akira para voltar ao atletismo, pois ela teme que ela nunca mais volte, o que faria a amizade dela se afastar muito. Antes de sair, ela compartilha a história de Karata, e isso traz uma faísca aos seus olhos, enquanto Haruko diz que estará esperando por ela. No dia seguinte,
Enquanto conferia filmes na loja de conveniência, Kondo descobre que um dos livros de Chihiro está sendo adaptado para um filme, o que o deixa animado. Então ele liga para ele para dar os parabéns, e ele é inesperadamente visitado por Chihiro em seu apartamento. Depois que eles entram, eles se unem por café e exercícios de escrita, o que lembra Kondo de seus dias de escrita na escola. E enquanto eles conversam, Kondo começa a se criticar, dizendo que não sabe mais escrever. Após isso, Kondo expressa o quanto está orgulhoso das conquistas de Chihiro e dá os parabéns a Chihiro pelo filme. No entanto, Chihiro revela seu desdém por seu próprio romance, admitindo que ele apenas o escreveu porque acreditava que seria popular, e isso foi contraproducente para ele, já que todos esperam que ele crie histórias sucessivamente incríveis com um único tropeço, capítulo, alegando que ele o visitou para se alertar. Kondo então expressa sua incapacidade de retornar ao seu estilo de escrita anterior, mas Chihiro sugere que Kondo simplesmente escolha não fazê-lo. Em resposta, Kondo diz que sabe que não pode voltar ao que era antes, mas queria permanecer fiel às suas aspirações, e Chihiro faz perceber que ele está vivendo uma vida honesta, enquanto ainda persegue seu sonho. Depois de conversar por um tempo, os dois queimam algumas folhas em sua varanda, e Chihiro vai até Kondo por causa da vista terrível de sua varanda. Naquela noite, Kondo se sente compelido a começar a escrever novamente, e por outro lado, Akira se sente inquieta enquanto olha para a atualização sobre Kurata. Então ela olha para seus sapatos de corrida. No dia seguinte, na cafeteria, Arika se perde em pensamentos sobre o convite de Haruko, e logo volta à realidade quando uma criança lhe entrega o telefone que outro cliente deixou para trás. Ela então sai para procurar o dono, e vê que eles já foram embora, mas ela está com muito medo de correr atrás deles. Mais tarde naquele dia, Kondo pensa sobre a conversa que teve com Akira no dia anterior. E enquanto Akira se prepara para ir para casa, ele a liga para discutir a escala de turnos que ela enviou. Ele então começa a questionar Tachibana, perguntando se realmente não há mais nada que ela prefira fazer além de trabalhar lá, o que a irrita, e ela insiste com raiva que não há mais nada que ela queira fazer e vai para casa sob a chuva, sentindo-se deprimida. Na manhã seguinte, Akira consegue sair da cama, pois ainda está chateada, e por outro lado, Kondo está tão focado em sua escrita que não percebe que é de manhã. Após isso, Akira chega na escola e é imediatamente cercada por suas amigas. Enquanto isso, Haruko vai para o trem, e a caminho ela percebe que visitar Akira no restaurante pode ter sido um erro, mas ela ignora o pensamento e segue com seu dia. Por outro lado, Kondo continua a organizar a escala de turnos do mês e se perde em pensamentos sobre seu encontro com Akira no dia anterior, mas logo volta à realidade para continuar trabalhando. Enquanto isso, na escola, Akira pensa em descartar a pesquisa de carreira de sua escola, mas finalmente decide contra isso. Mais tarde, na cafeteria, Kondo coloca Kibo no comando do lugar, pois ele tem uma reunião na sede, e ele fica nervoso quando vê Akira, fazendo com que ele saia correndo de lá. Depois disso, Yui conversa sobre sua aspiração de ser cabeleireira. E enquanto elas estão conversando, Yoshizawa pede a ela para cortar o cabelo mais tarde naquela noite, fazendo-a feliz. Depois de um tempo, enquanto Akira relaxa no escritório, ela ouve Yui fazendo um bom progresso com Yoshizawa enquanto ela corta o cabelo e ela decide tomar café em vez de seu sanduíche de sempre, mesmo que tenha um gosto horrível para ela. Depois de trabalhar por um tempo, o grupo está preocupado porque Kondo ainda não voltou, e enquanto eles conversam, Kubo especula que as visitas frequentes de Kondo à sede podem ser uma indicação de uma possível promoção no Traci. Entanto, Kondo chega em casa e continua dedicando sua noite à escrita. No dia seguinte na escola, enquanto Haruka se prepara para o treino, ela vê alguns calouros que a lembram da primeira vez que ela e Akira viram pistas de corrida e a promessa que fizeram de seguir a corrida juntas. Mais tarde na cafeteria, durante seu intervalo, Akira encontra Yuto no escritório e pergunta o que aconteceu com ele, já que ele tem um curativo no nariz. Então ele explica que caiu durante a aula de educação física. Enquanto eles conversam, ele pergunta se ela sabe correr, e quando ela diz que corre rápido, ele a pede para ensiná-lo a correr. Então ela o leva para fora para praticar, e enquanto corre, ele cai de joelhos. Então ela sugere que ele faça uma pausa, mas ele diz que não vai parar, pois fez uma promessa a seu pai de continuar correndo até cruzar a linha de chegada. Ao ouvir isso, ela volta a dar dicas para ele melhorar e vê-lo aciona memórias dela, dias de corrida. Depois disso, enquanto ela se prepara para ir para casa, ela encontra Kondo, que expressa sua gratidão a Akira por treiná-lo, e enquanto eles conversam, ele revela que também fez uma promessa de continuar escrevendo. Nesse momento, ele entrega a ela o quadro de horários que ele organizou, de acordo com seu pedido, e antes que ela vá embora, ele pergunta se ela está negligenciando uma promessa própria. Mais tarde naquela noite, Akira decide olhar as fotos que tirou com Haruka quando elas eram calouras. Ela logo encontra um guia de reabilitação que ela começa a ler. No dia seguinte no café, Kondo anuncia que suas recentes visitas estavam relacionadas a um novo cardápio do restaurante. E após a reunião ele vai para a sede. Nesse momento eles percebem que ele deixou sua pasta para trás, então Akira rapidamente vai atrás dele com ela. Nesse momento, ela o vê parado longe dela e lentamente vai correndo para encontrá-lo. Enquanto conversa com ela, ele recebe uma ligação, então Akira começa a voltar para o restaurante, mas Kondo a chama de repente, fazendo-a correr em direção a ele. Depois que eles se abraçam, os dois concordam em informar um ao outro quando cumprirem suas respectivas promessas. E enquanto seguem caminhos separados, Akira envia uma mensagem para Haruka, expressando seu desejo de voltar para a corrida. Comente abaixo, caminhada e chuva se você terminou o vídeo. Inscreva-se para não perder o próximo vídeo.